sou a Maica Castro e vim aqui tratar sobre um assunto com vocês, que é a comunhão. Muitos de nós, principalmente os cristãos, sabem que é um princípio bíblico e que é algo que é necessário para nós estarmos vivendo dentro da casa do Senhor e também fora. Só que alguns pensam que comunhão é somente ir à igreja, né? É somente estar naquele momento de celebração. E na verdade comunhão vai muito mais além do que isso. Isso aí é uma gota no meio do oceano, né? Nós víamos, por exemplo, o Jesus, ele estava o tempo todo em comunhão. E não é só uma comunhão na questão com Deus, que alguns podem também direcionar isso a Deus. Eu tenho comunhão com Deus, né, de uma forma até religiosa, e aí eu não preciso ter comunhão com as pessoas, e isso é errado, isso é antibíblico, isso vai além, né? É pecado e desagrada a Deus. Tudo que é pecado desagrada a Deus e nos afasta de Deus. Então, se você é uma pessoa que gosta de se isolar e tem isso como um hábito constante, ou seja, hábito já é constante, e você está errada, está em pecado, está afastado, na verdade, do Senhor. E às vezes a gente espiritualiza as coisas e acha que afastado é só no sentido de estar, a pessoa fulano de tal está desviado, né? Não vai mais para a igreja, não lê mais a Bíblia, tá. Aí você dá nomes de outros pecados. Mas na verdade, se você não tem comunhão, e os pecados mais perigosos são esses que não é perceptível e que a gente se torna muito mais religioso do que viver de verdade o que a Bíblia nos exige. Mas antes de tudo eu quero ler para vocês o significado da palavra comunhão, pelo dicionário, não é dicionário bíblico, pelo dicionário da língua portuguesa. Comunhão, ação ou efeito de comungar, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto, harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação, em que há união ou ligação, compartilhamento. Quero ler também lá em Provérbios 18:1, que fala assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Em outras versões fala contra a verdadeira sensatez ou contra a sabedoria. Maica, ficar sozinha ou sozinho, gostar de estar só, quer dizer que eu estou em pecado? Não, eu não disse isso. Jesus, ele tinha momentos que ele estava a sós. A Bíblia fala que ele saía para orar, para falar com Deus, para pensar. Então, é necessário também esse momento estar só. A Bíblia fala, né? E você pode até citar, eu me tranco no quarto. A Bíblia fala para a gente se trancar no quarto, para orar, quando for orar. Sim, mas a Bíblia também fala que nós precisamos estar com pessoas. Ele fala, inclusive, lá em 1 João capítulo 1, assim, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu acho muito forte essa referência, porque ele fala assim: se você está na luz, é uma condicional, se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí ele fala o que vai acontecer, qual é o benefício, qual é a bênção que você recebe. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Repito, estar em comunhão não é somente você ir a um culto religioso. Estar em comunhão é exatamente o que o significado da palavra fala, ter harmonia de pensar, de sentir, a identificação. A Bíblia fala que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia fala que nós temos, agora lendo lá em Gálatas capítulo 6, verso 2, diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E a Bíblia também fala no verso 5, assim: pois cada um deverá levar a própria carga. Você vê, no verso 2, ele fala que nós temos que levar os fardos pesados uns dos outros.
E no verso 5, ele fala que cada um deve levar a sua carga. Então, há uma diferença. Tem coisas, e aí antes disso eu quero dar o significado. Lá, a carga, no grego, refere-se àquilo que é pesado. E o fardo, no grego, era usado como termo militar para a mochila de um soldado. Agora, Maica, qual é a diferença? A diferença é que a carga é algo pesado, ou seja, não dá para eu carregar sozinha. Não dá para você carregar sozinha. Deus colocou situações e circunstâncias e Ele fez proposital para nos forçar a precisar um dos outros. E o fardo tem situações que só eu posso carregar, ou seja, só eu posso solucionar. Exemplos de carga e exemplos de fardo. Carga. Às vezes você está com um problema ou até um pecado. Tem pecados que não adianta você falar só para Deus. Talvez tem coisas que você já falou para Deus, mas parece que ainda não resolveu dentro da tua alma. É uma mágoa, eu tenho uma mágoa muito grande, eu já pedi perdão para Deus, eu já liberei perdão, mas eu não consigo. E às vezes você vai precisar compartilhar esse momento de comunhão com o outro. Há uma identificação. A Bíblia fala, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejais curado. Olha aí, esse é um exemplo de carga. Então, eu preciso que alguém ore por mim. A Bíblia fala sobre, se você está doente, peça oração, Chame os presbíteros da igreja. Então, tem situações que eu não vou conseguir solucionar sozinho. E aí vem a carga, eu vou precisar. E não é opcional, é necessário. O fardo, problema de fardo, situações que você precisa decidir sozinha. Eu preciso decidir com quem eu vou casar, qual a profissão ter para minha vida, decisões com relação a coisas que são específicas somente à tua vida, que talvez não vai, você pode até ouvir outros, mas quem vai decidir é você. Então não adianta você querer viver isolado do mundo, isolado de todos e fingir que está tudo bem, indo simplesmente só para a igreja. Isso não é bíblico. Você só mostra que você tem problemas com rejeição, problemas com relacionamentos, porque talvez você teve um lar onde não foi te ensinado a se relacionar. Às vezes o problema é materno, algum problema paterno, sabe? São coisas que vão além, que estão lá nas raízes da tua família, estão lá nas raízes do teu crescimento, que depende de você mudar. Pessoas que se isolam só mostram que têm dificuldade de se relacionar, de ter comunhão, só mostram que elas têm dificuldade, elas não se conhecem, elas não sabem quem elas são. E porque eu não me conheço, porque eu não sei quem eu sou de fato, eu acabo que eu me afasto do relacionamento. Quer se conhecer? Se envolve com as pessoas certas. Procura amizades. Eu penso que sim, cada um tem o seu temperamento. Tem pessoas que vão ter mais amigos, outros menos amigos. É normal, é comum. Mas estar isolado sempre. E quando você se isola, você joga totalmente a tua carga nas costas de alguém. Do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho. E aí sim, isso também é pecado. Porque se eu acabei de te explicar que carga é para ser dividido, compartilhado, a partir do momento que você joga tudo nas costas do outro, você está em pecado, porque você não está carregando a tua própria carga, entende? O teu próprio fardo, e você está botando o outro para carregar. Coisas, repito, que tem que ser dividida, compartilhada, mas tem coisas que você mesmo, como eu falei, do fardo, tem que carregar a sua própria carga, a sua própria mochila, como a gente falou aqui dos soldados. Então, comece a trabalhar isso na tua vida. Comece a viver de fato o que a Bíblia fala. Sair desse lado egoísta. A Bíblia fala que o amor não é egoísta. Está lá em 1 Coríntios 13. Se você vive isolado, procure começar a trabalhar isso em você. Pessoas que se isolam. Se você passa por um longo período de isolamento, pouca coisa você tem de contato com as pessoas, você começa com mania de perseguição. Qualquer coisa que a pessoa te fale ou te olhe, você já acha que as pessoas estão te olhando, falando de ti, achando algo de ti.
mentir, você está sempre armado, armada, achando que as pessoas não estão a fim de estar contigo no meio, naquele convívio. Então você acaba se fechando, fica simplesmente com esse sentimento de perseguição. E eu quero te dizer a verdade, as pessoas não estão nem aí, ou a maioria delas não estão nem aí prestando atenção em você. Então comece a se libertar. Isso é um processo de autolibertação. É você começar a investir, comece aos poucos. Eu vou fazer uma meta de uma vez por semana, estar conversando com uma pessoa, batendo um papo pessoalmente. A internet é muito boa, mas às vezes ela nos ensina a viver mais isolado. E ela não vai substituir. Você precisa de estar com pessoas como eu li bem aqui. Comece a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me liberta disso. Me faz ir além. Que eu possa viver de fato a palavra, como o teu próprio Filho nos ensinou. Que eu não viva só de versículos decorados, mas que eu possa sentir o poder do teu Evangelho na prática. Que você possa se libertar. Que essa palavra possa alcançar o teu coração. Que ao você ouvir, você possa sentir ela penetrar. Que ela possa cair em terra fértil. Se você conhece alguém que vive isso, compartilhe essa palavra com alguém. Eu peço que você invista no ministério, porque como eu sempre falo, esse canal é um ministério. Curta, porque você curtindo faz com que isso seja divulgado, né? A plataforma do YouTube entende que você gostou e que você quer que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Peço que você se inscreva e leve pessoas a se inscrever também, porque nós precisamos sempre estar multiplicando para que isso cada vez mais se propague, essa palavra. Que Deus te abençoe. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você sentiu, se você sentiu impactado com algo que a palavra de Deus foi elucidada para a tua vida em algum momento, se você tem algum testemunho, se você tem algo a compartilhar, deixa aqui nos comentários. Que Deus te abençoe, que você seja muito mais além daquilo que você imagina, que Deus possa te usar no meio do relacionamento. Fica com Deus e que possamos nos ver no próximo vídeo, se Deus quiser.